Dileto mestre André Lacer, através dos meus anos de pesquisas, vou me retratar em 1920, um mito que teve na capoeiragem, na época das maltas do Rio de Janeiro, que vem a ser parente tio do mestre Berli, conhecido como Wagner Sete Coroa. E aí eu peço a permissão para que você possa, mestre Berli, fazer a narrativa de 1920 dessa história da sua família. Eu não peguei porque eu era muito criança, né? Na minha família, ele era filho do meu avô, que apelido de Biju. Você ouviu falar Biju? Biju que se viu por aí. Era o meu tipo. O pessoal chamava o Nelson de Bijuzinho também, que ele era um dos irmãos mais velhos. Né? Sim. O Nelson Wagner era mais. Mas depois tinha o Zé. O Zé já era mais velho do que minha mãe, 8 anos mais ou menos, né? Que chamavam ele de Zé Moleque. O Zé trabalhava muito com negócio de navio, essas coisas, tudo. Portuário, né? Fazia Isso, translado, né? O Nelson era o mais velho, o Zé é mais novo. Sim. Só que sendo mais novo, mas ele na realidade ele era uns 8 anos mais velho que minha mãe. Sim. E, inclusive assim, meu avô, quando ele batia na minha avó, a minha avó pegava a minha mãe, que era pequenininha, caçula. Aí o que acontece? O meu avô fazia assim, ó, Júlia, cadê a comida? Aí, quando pegava minha mãe, ele não batia. E quando o meu avô faleceu, meus tios festejaram 2 dias. Quero festa, vai no salão. Era aquele processo, mestre, da época da escravidão ainda, né? Eles eram tratados ainda como, mesmo sendo descendentes da mesma família, eram tratados e açoitados como se fosse escravos. Então eles ficaram alegres por causa disso. O pai morre e festejaram. Minha avó ficou toda... Então, assim, não peguei a época deles. Obviamente. Então você conhece a história. Porque assim, meus filhos bem mais velhos já vieram contando mais coisas para mim, porque assim, eu era do estado, São Carlos. Sim. Né? Meus tios circulavam aquela área todinha ali, São Paulo, Providência, Livramento. Então, como eu saí de lá do São Carlos com 4 anos, eu fui morar na Rocinha. Eu fui morar com a madrinha da minha mãe, que era a mulher que me batia muito. Eu entrei na capoeira por causa dela. Eu apanhava muito. Ela falava, vai lá buscar cachaça pra mim. Aí quando ela mandava comprar cachaça pra ela na Rua 4, Cidade Nova, na Rocinha, eu ficava tudo alegre. Falei, opa, hoje eu vou lá comprar cachaça porque ela não vai me bater hoje. Mas no dia que eu não comprava cachaça, ela me batia. Mas daqui a pouco ela arrumava um pretexto. Ela começava a cantar e falava assim, vovó não quer casca de coco no terreiro. Aí eu falava assim, do lado tinha o meu vizinho, se chamava Dinelli, falava... Que era um ponto de demanda para você, né? Vovó, não quer casca de coco. Ela ia me pegar. Esse dia ela me batia à toa. E eu não sei por que ela me batia, porque ela se irmava, falava assim, ó, tá parecendo embaixo do cano. Quem? O Zé, tu tá parecendo com o Zé, tu parece muito com teu tio, o Zé, o meu tio. Sim. Zé é moleque. O que ele fez com a senhora? Eu não sei o que o meu tio fez com ela. Ela era bem velhinha, porque na realidade eu tinha 7 para 8 anos, ela já tinha uns 47 já na época, quando ela me pegou para criar, ela já era bem... Aí o que ele fez? Aí ela bafo, me batia, aí ó, né? Aí comecei a ir pra rua. Foi pra rua que eu conheci a capoeira no São Conrado, que era na Praia do Pedro. Que era na Praia do Pedro. Aí fui pra capoeira do Seu Noé. Seu Noé depois entregou o pessoal pro rock. Né? Seu Noé era o que tinha assim, esticava o cabelo. Aí foi dali a trajetória. Então que às vezes eu via no quintal, lá na casa da minha avó, o pessoal, ô nega, que vende aí, que vende aí. Aí eu, como era pequeno, tinha uma senhora que se chamava Dona Paulina, que tinha um cachorro preto, que eu andava com o cachorro, meu cachorro não era dela. Ela falou, não, se você quiser pode ficar com ele, o cachorro só andava atrás de mim. Não, era uma cadela negra. E tinha um cachorro baixinho desses tipo, escadinho, que chamava ele de Frioso. Aí eu pegava o cachorro, aí eu ficava assim olhando, eu, o Valdir, um outro garotinho lá na infância. Aí eu, pô, não canta outra coisa não, aí meu tio, ó, fica quieto. Vai tomar cachuva, minha mãe sai daí, vamos fumar maconha, sai daí, daqui a pouco eu vou fumar. Aí eu saí, mas daqui a pouco eu voltava de novo, mas tô vendo, deu uma cabeçada no outro foi lá embaixo, falou, ô, nega, aqui, vende aí. O meu tio era grandão, né? Zé Moleque. O Nelson também. Que era irmão do Wagner, né? Wagner Sete Coroa.
Aí o que O acontece? Wagner, com todo respeito, o Wagner era mais velho? Mais velho. Mais velho. É uns 15 anos mais velho. Então, Aí que diferença acontece? grande. Tipo assim, minha mãe, por exemplo, se estivesse viva agora, fosse viva hoje em dia, estava com uns 79 para 80. Assim. O Zé mais ou menos uns 88, 89. Assim. O outro, Centro Coroa, já estava bem mais, já estava com 100 e pouco. Sim. Mais velho. Mas aí, aproveitando esse gancho, os capoeiristas na época, os famosos, que treinaram, na realidade foi com o Zé Moleque, não com o Wagner Sete Coroa. Você Não, pode citar quem teve foi? uma divisão. Quem seguiu o Zé foi o Joaquim Pedra Lisa, que era dali da Gamboa, fala de Quinzinho. Sim. Que vem a ser o cara que ensinou capoeira para o Leopoldino. E daqui do lado de cá tinha o Oswaldo Nunes. Não, Oswaldo Nunes era do Era do Wagner. E o Madame Satã, ele entra nessa história do no Zé, quem? era do Zé. Era do Zé Moleque. Ele e o Antônio Diabo. Eles então eram dois irmãos que fizeram uma divisão na época de 1920. Então o Quinzinho O vem. Antônio era mais antigo. Sim, aí você tem o Quinzinho vindo do Zé Moleque. Quinzinho, Baianinho da Central. Baianinho da Central, que era vier do Zé Moleque, É. que era irmão mais novo do Wagner Sete Coroa. Que venha ser o Quinzinho, venha a ser mestre do saudoso mestre Leopoldino. Então nós estamos retratando 1920. Então isso é uma história, isso é uma história que não é contada. Então por isso que eu estou pedindo autorização a ele, que é da família dele, tá? Porque a mãe dele, a saudosa mãe dele, era irmã do Wagner Sete Coroa e do Zé Moleque, que era, na época, 1920, ele foi taxado como o maior marginal de 1920, o Wagner Sete Coroa, porque ele violou uma sepultura de um homem rico, e naquela época os corpos eram enterrados com ouro, com tudo, e aí ele ficou denominado, nas manchetes de jornais de 1920, como Wagner Sete Coroa. Tá vendo aí? Daí o codinome Wagner Sete Coroa, entendeu? E era daquela região toda ali. Como você tinha, como ele é cria do Estácio, e naquela época você tinha no Estácio, que a família dele tinha extensão lá, de ouro. Antigamente ficava olhando, E aí você tem ali no Estácio, nesse mesmo período. Aí você tem nesse período no Estácio, 1920, Ismael Silva, que também era batuqueiro, e tinha. Do avô dele. E existia-se uma capoeira ali no Estácio chamada Tiririca. Tiririca. Que depois essa capoeira passou a ser Tiririca de cadeia. Da tia Seata e do Ismael. Passou o avô, a ser... onde ele chegava, ele fazia assim com a caixa de foto. Aí daqui a pouco fazia um bloco. Aí todo mundo seguia ele. O meu avô tinha uma mania de subir lá em cima, aí tinha um campo da paz lá embaixo. Ele rolava, saia rolando, a pessoa ia lá, o coroa vai morrer, vai. Aí ele levantava e ia, ficava rindo. Quer dizer, já não era ele. Ele era ruim mesmo. Ele já não era ele. Ele era ruim. Era uma entidade que vinha nele. Ele saia rolando assim, aí o pessoal falava, pô, esse cara é doido, por que ele faz isso? Aí ele levantava e ria. Dentro dos mitos na Bahia, principalmente lá na parte do Recôncavo, diz que Besouro Manuel Henrique diz que ele sumia, ele desaparecia. Porque o verdadeiro defensor da capoeira é o Orixá Exu, o Orixá. Ele, as pessoas falam em Ogum, mas não é. O Orixá, tanto é que você vê no filme Besouro, que o Exu vem e aparece pro Besouro e fala assim, eu regi na cabeça do tio Alípio, que era o mestre dele, durante muitos anos. Então, o representante do capoeirista nas Egungus, nas ancestralidades, é o Exu Orixá, que é irmão de Oxóssi e irmão de Ogum. É o que vem para abrir os caminhos. E Madame Satã, o pessoal pensava que estava preso, Madame Satã estava solto. Madame Satã só vivia ali no Catubi, ali naquela área ali, ficava muito ali, ficava com o negócio de umas flores vendendo, igual o Rebaldu também gostava de vender umas flores. E ele ficava no negócio de um lance que tem ali, que é perto de onde agora o Dominguinho das Taças tem um bloco. Dava aula, dança, ele dava dança. Então o que acontece? Uma vez aquele velho Celso estava falando assim, você não conhece ele não. Aí falou, você também não. Ele morreu nos anos 70.
75, 76, alguma coisa assim. Até que o pessoal pensava que Madame Satã ficou na Ilha Grande. Madame Satã estava aqui. Madame Satã morava na Amazomba, um bairro que tem ali, Itaguaí. Ele Dois tinha de Ouro criação também. Dois de Ouro também morava lá. Dois de Ouro veio aqui no Rock. Né? Sim, ele tinha criação de porcos. Porto. Ele tinha uma série de grana pra coisas. caramba. E ele era um homem alto, ele tinha 1,85 m, Madame Satã. Ele chegou a ser estivador Madame Satã? quando ele vem de Pernambuco para cá? Não, eu acho que Não, não. chegou a ser, não. Você leu Mas ele o frequentou. livro dele. O O livro guarda dele dele é era muito da bom. aula de dança, ele dava aula de dança. O livro dele é muito bom. Ele começa o livro dele de uma maneira que eu digo para todo mundo. Gostava de pegar tamanco para brigar, aquele negócio todo. Tamanco ficava com tamanco. Eu disse que não, pelo seguinte, ele começa o livro dele assim. Naquele dia, a minha pessoa estava muito feliz. Ele conseguiu o primeiro trabalho dele como corista. Né? Então ele tinha carteira, estava muito contente por causa disso. Então, pelo depoimento dele, o primeiro trabalho dele, pelo menos formal, foi esse, de corista. Ele era um teatro cara de da revista, Marinha, né? Era teatro revista. Né? Que aí O cara você que tinha controlava ele era o Otávio cara da Machado, É, né? não, era Bem antes, bem antes. O cara que controlava ele era da Marinha. Da Que Marinha. era marido dele. E a mãe dele era velhinha. Falava ele, ficava quieto. Porque ele tinha um bicho também que andava com ele, pinguim. Grandão. Pinguim. Mas as atitudes que ele tomou, mestre Eli, na época, eu acho que eram louváveis, porque ele era defensor dos fracos e dos oprimidos. Aqueles que não pagavam as prostitutas, Ele andava com um montão de prostitutas. que não fosse do meio e que viesse de outro país e que saía para o quarto com a prostituta e não queria pagar, ele vinha e resolvia arrebentar o cara na Ele porrada. conta isso, e quem confirmou, meu pai, que era da aeronáutica, tenente. Então ele estava fazendo esse trabalho. Um marinheiro usou a menina Sim, usava e não esse quis termo. pagar. Então ele foi lá, camarada, com aquele jeitinho dele. Usou a menina, agora tem que pagar, né? Cara, pagar porra nenhuma, não sei o quê. Aí ele repetiu, né? Aí o cara insistiu, bateu no carro. Aí a aeronáutica chegou com o carro, ele bateu no carro. Aí chegou o segundo carro e levaram ali no Santos Dumont, onde até hoje tem aeronáutica. Né? Levaram para lá. Aí o capitão de dia ouviu ele falar e falou, tudo bem, o senhor pode ir embora. Aí quando ele saiu, a moçada toda entrou, aquela militar, né? Com todo o respeito. Deixa ele um pouquinho com a gente que a gente vai quebrar esse filho da puta. Ele falou, não é melhor. Melhor dele, que a gente vai pegar esse viado e vai dar muita porrada nele. Ele falou, é melhor não. Que se a imprensa souber que esse viado bateu em 2 carros, vai desmoralizar a aeronáutica. Né? No modo geral. Ele contou isso um pouco e o papai foi isso mesmo. Mas, né? E o marido dele era o marinheiro. Era marinheiro. Cara, calma, E ele era ambíguo. Ele fazia a dupla situação. Ele, ao mesmo tempo, ele facultava, entendeu? Ou como ele fazia o coito. Ele dava o coito dele, mas ele também facultava, entendeu? Por exemplo, se chegasse um garoto que se apaixonasse por ele, isso foi retratado até no filme, do Lázaro Ramos. O garoto até se suicida por causa disso, entendeu? O garoto também tinha, vamos dizer assim, uma bissexualidade, não uma homo, né? O Madame Satã, ele era homo, ele não era bi. Ele tem uma filha. É. Sim, De criação. sim, de criação, mas eu digo dele não. E o Madame Satã está no livro dele, que uma mocinha ficou gostando muito dele. Sim. E ele comeu. E a menina queria ficar com ele, ela disse, olha, nem sei como aconteceu, mas isso não vai ter mais. Ué, Mas não era hábitos, costumes dele fazer isso. Então ele era, vamos dizer assim, 99% homo. E ele então, se tinha um garoto que se apaixonasse por ele, trocava de olhares, e o garoto se apaixonava, quem fazia a relação comendo o coito, tendo o coito anal, era ele que facultava o cara. Isso é retratado no filme, entendeu? A história de Madame Satã. E uma dele outra tem uns parte 60 e poucos anos. que é polêmica. Aí eu lhe pergunto, porque de repente você deve saber. Ele teve uma porrada com o Nelson Gonçalves, que hoje à noite eu vou ver. Teve. Nelson Gonçalves. E o Nelson Gonçalves também. Que era bom de briga. Bom de briga, bom de briga. Mas, e era amigo. Mas não, Bom de briga Ah, é o gosto seguinte. também. E Nelson Gonçalves gostava de usar muita sardinha, que era a navalha. Mas era bom de cabeçada, foi boxer,
Foi boxeiro. Bom de pernada, bom de pernada. Ele era valente, era brigado. Era valente e brigado. Mas houve-se essa contenda entre eles. E senso comum. Às vezes, dentro de uma roda de capoeira, nós estamos, na época, nos anos 70, quantas e tantas rodas, o pau comia, depois terminava, era só na roda ali, depois sentava todo mundo para tomar cerveja, bater papo. Era coisas de momento, de roda. Era troca de energias que se rolavam ali dentro da roda, talvez até por uma questão de ancestralidade. Esse é o fascínio da capoeira. Esse tipo de conversa você não encontra. Eu gosto muito de basquete, mas não tem esse tipo de conversa. A capoeira, ela é multifacetada, então ela é vida também, é amizade. Essas coisas, sair na porrada e no fim vai tomar um chope. Bate um papo. Parece É dois coisa de irmãos. momento. Dois irmãos. Isso é uma coisa. Entendeu? Eu tive um menino também, que morou na casa do Leopoldino. Isso. E aí o que acontece? Eu tenho uma visão ampla com relação à capoeira, que ela é uma energia sem um corpo definido, porque ela é transmutável. Todas as vezes que tentaram prendê-la, ela sempre saía. Parte do pressuposto que durante 100 anos a capoeira foi perseguida através do Marechal Deodoro da Fonseca. Durante 100 anos. Mesmo depois entrando já nos anos 30, na Constituição de Getúlio Vargas, até os anos 70, ela ainda era considerada no Código Penal como coisa de vadiagem, coisa de... Então, criou-se uma história que a própria história não conta. Não conta. Partimos do princípio que, na minha visão de pesquisa, o primeiro presidente negro que nós teríamos ia ser José Carlos do Patrocínio, que ele proclamou de manhã, no Campo de Santana, a proclamação da República. Quando foi de tarde, Marechal Deodoro, que tem aquela casa na esquina, ali, da antiga Casa da Moeda, deu o golpe de Estado, ele era maçom, ele foi um dos regimentadores da Guarda Negra, que veio sendo formada oriundos da Guerra do Paraguai, e o seu símbolo maior era justamente as camélias brancas, que é lá do quilombo do Leblon, era a forma de se identificar, no qual eles tinham uma reza profunda. Eles botavam a mão sobre a Bíblia, a mão esquerda, levantavam a mão direita e diziam assim: pelo meu sangue, pela virgindade das minhas filhas, pelo amor da minha mãe, eu dou a minha vida pela Isabel Redentora. Então era um pacto que eles faziam, tanto religioso como um pacto físico. E aí, quando eles saíam como milicianos, eles saíam para fazer execução, a Guarda Negra. Então, quando há esse golpe de Estado, um também maçom, que é o Olavo Bilac, autor do hino da bandeira, salve lindo pendão da bandeira, salve lindo pendão da bandeira. Ele é preso junto com José do Patrocínio e é remetido para um presídio lá no Acre. Para onde iam muitos capoeiras. Sim, sim. E então, eu parto do pressuposto que nós teríamos o primeiro presidente negro, que seria ele. Que o pai dele era um cômico, lá perto de Campos, numa cidade chamada, perto de Campos. Goitacás? Não é Goitacás não. Daqui a pouco eu vou lembrar a cidade. O pai dele estrupou a negra, a mãe dele, que era muito senso comum naquela época, os padres fazerem isso, como fazem até hoje. Então manda ele com 14 anos de idade vir para o Rio de Janeiro estudar. Padre com dinheiro, para ajudar da igreja. E aí ele começa a estudar farmacologia na Santa Casa de Misericórdia. E aí começa a se desenvolver, aí ele já começa a entrar na política, ele começa a ser instrutor, já começa a desenvolver o processo político dele, e aí já vem desde a época da Isabel. Então ele vem já com uma estrutura e um DNA, sabe, de um caucasiano, que era o padre, certamente, que eram os caucasianos. E a partir daí é que ele começa então a criar toda uma estruturação, e aí onde ele conhece, inclusive existia-se na época, uma sociedade chamada Sociedade Secreta dos Negros Bantus. A tia Seata participava dessa sociedade. Olha só quem fazia parte da sociedade. Os irmãos Rebouças,
Luiz Gama, aquele que foi... Acho que a Abdias foi dessa época também. Não, Abdias não. Já estamos novo, falando... era novo. novo, Aquele Era novo. Câmara Cascudo, todos eles faziam parte. E eles se reuniam em três igrejas no centro da cidade, que dá uma pirâmide, que é Lampadosa, que é lá na Tiradentes, a igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos Velhos, na Uruguaiana, e a Santa Efigênia. E você tem ainda até hoje a fachada ainda de duas sedes da Guarda Negra. Senhor do Espaço 165 e Rua da Carioca 77, antiga Rua do Piolho, que é perto da igreja Nossa Senhora do Lampadosa. Você tem que escrever logo esse livro. Entendeu? Escreve logo. Isso. Escreve Aquela logo. igreja Nossa Senhora do Lampadosa, ela tem uma fundamentação muito grande, muito grande. Se você começar a buscar as fontes de pesquisa no qual eu busco, e vou nessas três igrejas, essa Santa Efigênia, ela fica ali na rua da Alfândega, quase na saída do metrô, no Camelódromo. Uma igrejinha pequenininha. E logo em seguida você tem a Uruguaiana, onde é que o Moraes imortalizou a roda dele lá, pós-morte, na Pastinha. E todo ano, já é 34ª, 35ª roda que é feita lá, eles se reuniam nos fundos da igreja. Esse movimento, essa chamada Sociedade Secreta dos Negros Brancos. Que era a tese do Luiz Sérgio, porque o baiano arbitrou, que a capoeira acabou no Rio. Não acabou, ela se escondeu nas igrejas. Sim. Né? Então isso aí é muito interessante, que essa parte está faltando da história. É um hiato na história, é esse hiato que está faltando. E que Vossa Excelência tem que escrever isso logo. Olha, eu já escrevi vários livros. E livro é o seguinte, você começa a pegar tanta informação que de repente você não sabe. Então, faz o mais simples, um livro resumido. Sim. Eu costumo dizer, porque para isso tem a segunda edição. Aí faz a segunda edição. Porque senão esse livro não vai sair nunca. Porque o meu HD está super carregado. Lá em cima, do meu avô que foi dando um pedaço pessoal. Sim. Aí se fundou Larguinho, Fungá, Terreiro Grande, Mineira, Queimada, Zinco. Sim. Entendeu? Ou seja, era uma espécie de um maioria quilombo. veio muitas pessoas do Nordeste, do Recife. É como se fosse Exu, Sim. de Petrolina. Petrolina, Pernambucano. Que tem uma tradição de capoeira muito boa também. Aí lá embaixo veio o pessoal da família do Luiz Gonzaga. Sim. Tanto que o Dominguinho da Estácia Gonzaguinha. é muito colado com a minha Sim. família. O pessoal ele chamava até minha avó de mãe. O Ismael Silva, que é o fundador da Vizinha Faladeira, né, que depois veio a Não, ser- deixa eu falar. Deixa eu falar, depois veio a ser do Estácio. O Nilson Carlos. Ele morreu oriundo de diabetes, de amputação de perna e tudo, mas por certo também ele frequentador ali do Baixo Meretriz, né, como a gente viu no livro lá do Ney Lopes, que ele falava a extensão do bairro Praça 11, que era extensiva, né? Eu acho muito interessante quando ele retrata o Morro do Pinto, que poucas pessoas sabem da história, e ele cita até o Siriaco, oriundo ali. Então a gente tem uma visão ótica que o senhorzinho deve ter visto muito lá a capoeira. O senhorzinho veio da descendência dos irmãos. Né? Sim, mas Ele criou a capoeira sem birimbau. sim, mas ele viu muito lá no Morro do Pinto, que são todos oriundos dos judeus, italianos, tinha uma dos concentração muçulmanos, judaica grande. judaica muito forte. Tem um amigo judeu que conhece samba pra Sim. burro, eu perguntei, porque tinha muito judeu. Tinha judeu cafetão. Sim. Cafetão lá. Ele próprio cafetizava, no próprio livro ele cita. Na realidade, ele faz uma navegação naquele livro, na história, interessante. Entendeu? É um pouco da história pessoal da vida dele, criado na segunda pessoa, né? Ele fala no livro na segunda pessoa, correto? E aí um pouco da história dele, e por outro lado, ele dá a essa referência a tamanha dimensão que era a Praça 11, não reduzido que é hoje. Muito grande. Voltando à situação do Ismael Silva, que foi fundador da Vizinha Faladeira. Deixa eu falar. Ele também jogava tiririca e era pernadeiro. Ele só andava com o biju. Já andava com o avô dele, que era também pernadeiro. Quando foi feito através do JB de Carvalho,
e Tatá Tancredo, que Tatá Tancredo veio a ser zelador de santo na Barão de Tefé do José do Patrocínio. Justamente o apelido de 7 quedas. Ele vem a ser zelador, o Tatá Tancredo, ele vem a ser zelador de santo na época do José do Patrocínio, que era na Barão de Tefé. Hoje, onde você tem ali na Camerindo, né? Ali você era chamado Valonguinho, né? Onde é que fizeram aquele suspenso ali, onde é que fica a hospedagem dos caras para comprar os escravos, enfim. Então, o que que acontece? Você tem nessa fusão da história, neste ato da história, que está muito vazio. Esse relato é de suma importância muito rico, do mestre muito Derli, rico, porque vem do sangue dele, vem diretamente assim, do sangue meu pai dele. era muito coisa assim, com o Dominguinho da Estácio. Era do São Carlos, mas não saía na Estácio, só saía na área de Siruca. Corta.